Queridos companheiros de caminhada nesse planeta lindo chamado Terra, e em especial aos nossos parceiros da Casa Espírita Cristo Redentor. Mais uma palestra não presencial, mais um dia ausentes do abrigo amoroso, do colo acolhedor, que é a nossa casa, Cristo Redentor. O tema da palestra é bastante pertinente ao momento que vivemos, a construção do futuro. Esta abordagem encontra-se no livro intitulado Livro da Esperança, de Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. De isolamento em isolamento, vemos o tempo passar e tudo continuar. Toda nossa rotina alterada, todos os planos construídos para o ano de 2020 foram consumidos pela pandemia que nos tirou a possibilidade de continuar no mesmo ritmo de vida. Quantas listas são feitas ao final de cada ano, prevendo atividades a serem realizadas, mudanças desejadas. Nos deparamos com a nossa pequenez em relação ao futuro. E a afirmativa, o futuro pertence a Deus, ficou mais forte e ainda mais verdadeira. Será que na nossa lista constava um encontro maior consigo mesmo? Uma atenção maior para com os idosos da família? Uma assistência melhor aos nossos filhos? De repente, nos tornarmos professores, cozinheiros, faxineiros e tantas funções que absorvemos por força das circunstâncias. Quem acompanhou todo o noticiário, as programações, viram quantas pessoas se transformaram, descobriram em si mesmo potenciais adormecidos. Fomos forçados a estar no lugar do outro, a exercer o papel do outro, a sentir todas as dificuldades e delícias de várias funções. Estamos descobrindo capacidades ocultas pela correria do dia a dia, que não nos permitia o tempo para nos conhecermos e menos ainda para descobrir o outro. Uma pergunta nos fazemos sempre: aonde tudo isso vai nos levar? O que estamos aprendendo com essas mudanças brutais que estão acontecendo, não apenas conosco, mas com quase toda a sociedade? Será que estamos aproveitando devidamente tantos ensinamentos que estão sendo refletidos? É uma chuva de reflexões que nos chegam de toda parte, mas acredito que a mais importante é uma bem antiga, uma frase que está escrita no oráculo de Delfos e foi reforçada pelo grande pensador Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Sabemos que antes da pandemia o mundo avançava. A ciência nos assombrava com as suas descobertas. De acordo com as informações contidas no livro Sapiens, que conta a história da humanidade, os cientistas trabalhavam na construção de cérebros artificiais que poderiam manipular não só o mundo fora de nós, o mundo externo, mas também o mundo dentro de nós. As reflexões giravam em torno da perda da privacidade, da identidade, um avanço tecnológico inacreditável. Mas uma questão achei fundamental para nos fazermos. A ação do homem sobre a terra produziu coisas das quais podemos nos orgulhar? Nós aumentamos a produção de alimentos, mas deixamos de ter pessoas passando fome? Construímos cidades fabulosas, arranha-céus dignos de uma inteligência superior,
mas continuamos com pessoas sem casa, sem a dignidade de uma moradia. De repente, o mundo parou. Todos ou quase todos confinados. Ruas vazias, laboratórios e cientistas debruçados em um único objetivo: a cura para uma doença que assolava e assola o mundo, e nem com todo o avanço a ciência foi capaz de contê-lo. Um vírus extremamente revolucionário, aplicando um princípio de igualdade de fazer inveja a qualquer processo democrático. Para ele, todos são iguais, independente de cor, raça, nacionalidade ou condição social. O eixo do mundo mudou. As ruas vazias tornaram visíveis os seus moradores, que até então eram invisíveis para nós. Reflita um pouco quantas vezes passamos pelas ruas vendo aquelas pessoas, mas no turbulinho, na luta do dia a dia, não nos dávamos conta e muitas vezes passávamos indiferentes a elas. Movimentos de solidariedade estão vindo de toda parte. Pedidos como "se cuide para cuidar do outro" se tornaram comuns. O abraço, a presença física começaram a fazer falta. Aquilo que tínhamos sem dar devida importância passou a ter um valor maior. Falar da janela com um vizinho era algo maravilhoso. Ele sempre esteve ali, mas nós não o enxergávamos como agora. As perdas que cada vez se aproximavam mais de nós fez com que um tema viesse à tona para a reflexão: o temor da morte. No livro O Céu e o Inferno, um dos livros da codificação kardeciana, esse assunto é abordado e os espíritos explicam que, à medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui. E, ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem tanto medo. A certeza da vida futura imprime um outro curso às suas ideias, um outro objetivo aos seus trabalhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, relembra o momento que marcou a passagem de Jesus pela terra, a sua conversa com Pilatos. Diante de Jesus, Pilatos pergunta: "Tu és o rei dos judeus?" E Jesus lhe respondeu: "Meu reino não é deste mundo." Por essas palavras, Jesus designa a vida futura. O Evangelho ainda nos diz que esse ensinamento pode ser considerado como o ponto central das lições de Jesus. Qual a verdade sobre a vida futura? Deus desvenda o mistério da vida através das suas revelações, respeitando sempre o nosso processo evolutivo. Primeiro foi Moisés, com a tábua contendo os 10 mandamentos. Eram leis muito duras que causavam temor. Moisés lançou a ideia de um Deus vingativo, punitivo. Era compreensível, porque ele estava lidando com um povo turbulento, indisciplinado, homens cujo senso moral e o sentimento de uma delicada justiça eram pouco desenvolvidos. As leis mosaicas, no seu todo, não correspondem ao Deus que conhecemos hoje. A segunda revelação foi a mensagem do Mestre Jesus, que de tão verdadeira e transformadora permanece até hoje como o ensinamento mais poderoso da humanidade. Jesus
adocicou com o amor divino as leis mosaicas. Falou o que os homens daquela época já eram capazes de entender. Em cada lição, nós vemos a capacidade de Jesus de lidar com a alma humana. Jesus preferiu trabalhar as pessoas difíceis como nós. João, seu discípulo mais jovem, era explosivo e agressivo. Reagia a todos que pensavam diferente dele ou que negavam a sua crença em Jesus. A lição do Mestre alcançou a sua alma, modificando-o, tornando-o poeta do amor. Imagine como João foi levado a refletir ao ouvir a mensagem do Mestre. Felizes os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Qual a mensagem do Mestre Jesus que toca a sua alma, fazendo-te refletir sobre si mesmo? Ele não disse tudo, porque os homens não teriam capacidade para assimilar tudo sobre o reino de Deus. Deixou uma ideia ainda vaga sobre a vida futura, daí todos os questionamentos sobre o futuro espiritual. As perguntas que sempre nos fazemos: para onde vamos após a morte? O que acontece com o corpo? Nos encontraremos com os entes queridos? A doutrina espírita foi a terceira revelação e veio completar o ensinamento do Cristo quando os homens já estavam amadurecidos para compreenderem certas verdades. Com o Espiritismo, a vida futura é uma realidade demonstrada pelos fatos. Não está personificada em nenhum indivíduo, e sim num conjunto de seres do plano espiritual que, através das comunicações mediúnicas vindas de todas as partes do mundo, esclarecem sobre o mundo espiritual com detalhes que só aqueles que vivem essa realidade podem dar. Allan Kardec sistematizou, organizou esses conhecimentos em livros que intitulamos Obras Básicas. O Espiritismo nos diz: eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Jesus é o nosso modelo e guia. Reforçamos a sua mensagem de amor com a máxima: fora da caridade não há salvação. Sabemos então que a vida futura não é senão a continuação da vida presente. O temor da morte não tem mais razão. Encara-se a sua chegada como uma libertação, um retorno à vida real. Agora sim, os ensinamentos de Jesus têm mais lógica, mais lucidez. O esforço para fazer o bem, para perdoar, tolerar, compreender as diferenças e aceitar uma realidade difícil tem sentido, pois estamos construindo o nosso futuro espiritual. É uma passagem, uma viagem, e na bagagem temos que levar os sentimentos que nortearam toda a nossa vida. Quem vê e compreende as coisas possui disposição e vontade, humor e coragem para trabalhar os seus sentimentos, as suas emoções, reconstruindo-se a cada dia. Jesus não desejou que o adorássemos simplesmente. A sua mensagem é para descobrirmos o Deus que existe em cada um de nós. Por isso é tão verdadeiro o convite: conhece-te a ti mesmo. Quanto mais mergulhamos em nós mesmos, mais descobrimos Deus em nós. No livro A Gênese, que compõe as obras básicas de Kardec, os espíritos orientadores do trabalho nos dizem:
a humanidade cumpriu até este dia incontáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingimos jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar. É o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação do sentimento. E para isso é necessário destruir tudo que poderia superexcitar neles o egoísmo e o orgulho, que são as chagas da humanidade. Estamos no conhece-te a ti mesmo, devemos estar muito atentos às situações, pensamentos, ações em que se tornam visíveis o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz ainda: a cada um sua missão, a cada um seu trabalho. A formiga não constrói o edifício da sua república e os animálculos imperceptíveis não erguem os continentes? São Bernardos modernos, olhai e marchai em frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. As leis morais, segundo a doutrina espírita, são um conjunto de leis divinas que regem a dimensão moral do ser. Estes ensinamentos fazem parte dos fundamentos da doutrina espírita, pois estão expressos na primeira das obras básicas do Espiritismo, publicada em 1857, sob o título O Livro dos Espíritos. O homem de bem busca continuamente uma autoavaliação para conscientizar-se de seus atos. Assim, ele vai analisando o seu progresso e percebendo os pontos necessários para trabalhar a sua transformação. A lei do progresso é uma das leis morais. Ainda no Livro dos Espíritos, numa das questões feita por Kardec aos espíritos, eles nos respondem que o progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Olha que observação preciosa. Nós não damos saltos, nós nos desenvolvemos passo a passo, cada um no seu próprio ritmo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Quem vê e compreende claramente as coisas possui disposição, vontade, humor e coragem. Estar em contato com nós mesmos é estar ligado inteiramente na própria alma. Precisamos perceber e valorizar nossos sentimentos e emoções, porque eles são o sal da nossa vida. Já nos disse Jesus: vós sois o sal da terra. Então, cada um de nós fazemos a diferença. Enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida, sem a intervenção da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. A melhor postura para nos renovarmos no bem
e colaborarmos verdadeiramente com a transformação espiritual daqueles que nos rodeiam, é lembrarmos de nossa condição de almas em aprendizagem. Essa condição é fundamental para o nosso avanço, para o nosso crescimento, nos colocarmos como almas em aprendizagem. Estamos aqui para aprender. Nenhum de nós está completo, nenhum de nós atingiu o alvo maior, que é a perfeição. Nesse novo ano, poderíamos fazer uma lista de virtudes do que pretendemos alcançar. Conhecendo-nos um pouco mais, faremos uma lista mais criteriosa, alcançando tudo aquilo que mais precisamos para o nosso progresso espiritual. Recomendo acrescentarmos a paciência, pois teremos um tempo ainda para esse exercício. A disciplina será fundamental para alcançarmos a concretização de todas as outras virtudes. Sucesso na construção do homem que fará a diferença. Feliz homem novo para todos nós.